O maior erro do investidor de fundos imobiliários. Provavelmente você já ouviu por aí que o maior erro do investidor de fundos imobiliários é comprar aqueles fundos que pagam altos rendimentos, um alto dividend yield, uma alta renda passiva. E sim, esse é um erro crasso entre os investidores. Mas na minha opinião, esse não é o maior erro. É na verdade a consequência disso. E eu vou te explicar exatamente nesse vídeo qual é o maior erro do investidor de fundos imobiliários e o que isso pode causar de dano para a sua carteira de fundos imobiliários. Além disso, óbvio, eu vou te dar a solução nesse vídeo. Então, fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o conteúdo que eu vou passar nesse vídeo. E bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do Tio Fiz. Hoje eu tenho mais de 6 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E meu objetivo é muito claro, é ajudar o investidor comum, qualquer investidor mesmo, a ter resultados e aumentar a renda passiva com segurança. E como é que ele faz isso, Matheus? Com direcionamento? Com estratégia, com conhecimento. Então, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ajudando a investir melhor no mercado. E bom, turma, vamos lá. Um dos erros mais conhecidos entre os investidores de fundos imobiliários é, de fato, buscar fundos que pagam alto dividend yield e pagam alta renda passiva. Sem sombra de dúvidas, esse é um erro muito comum entre os investidores e esse erro causa danos ali severos. Por quê? Você acaba investindo em fundos sem saber onde você está investindo, você acaba investindo em fundos que você mal tem conhecimento e você acaba investindo em fundos ali que alguns deles podem ser uma bomba relógio. Se o investidor fosse de fato pensar nisso, certamente ia pegar muita faca caindo e ia investir em muito fundo ruim, né? Porque tem muito investidor que faz o seguinte, pega aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, vem aqui para a tela do computador para eu mostrar para vocês. Tem muito investidor que faz isso. Fundos imobiliários que mais pagam dividendos. Aí ele vai olhar, vai ver aqui os fundos, vai dar uma olhadinha, ó, fundos que pagam mais dividendos em 2025. Ele vai falar, peraí, deixa eu ver essa matéria aqui, vou ver essa matéria. E aí ele fala, ó, pô, esses fundos aqui estão pagando bem. Significa que são bons investimentos. Não, turma, não são. E aí nessa brincadeira pode investir uns ativos aqui péssimos, ruins, HCTR, péssimos, ruins, DEVA, ou fundos ali que pagaram mais por uma questão específica, por uma questão de fato ali muito particular do fundo. Às vezes ele é um fundo que é de desenvolvimento, às vezes ele é um fundo que paga uma renda passiva relevante, porque de fato vendeu algum imóvel, enfim. Então esse de fato é um erro crasso entre os investidores. Só que vocês já estão carecas de saber, não podem fazer isso, pelo amor de Deus, principalmente aquele investidor iniciante no mercado. Só que, acho que vocês já entenderam muito bem que não podem olhar para um fundo imobiliário que paga um alto dividend yield, não investir apenas por isso, né? Principalmente. Então, esse aprendizado já está claro para vocês. Esse era um erro realmente muito frequente entre os investidores, mas acredito que, diante da educação e do conhecimento que é passado na internet, as pessoas estão aprendendo um pouco mais aí a não cometer esse erro. Mas, enfim, a gente segue sempre avisando. Mas, na minha visão, esse não é o maior erro do investidor de fundos imobiliários. Na verdade, é uma consequência disso. O que acaba acontecendo? Muito investidor já entendeu os fundos ali que são bomba relógio, os fundos ali que são terríveis, os fundos que são horríveis. Aí ele faz o quê? Ele começa, peraí, já vou aqui separar alguns fundos que o pessoal mais fala, o pessoal mais comenta, diquinha na internet, coisa rasa e tudo, e já vou separar o joio do trigo, já vou separar aqui as bombas relógio. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver esses fundos mais conhecidos, mais falados, os fundos que pagam o maior dividend yield. E aí ele vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando. E o que acontece como consequência? Aí que é o grande ponto, que na minha visão é o maior erro do investidor, porque isso é muito perigoso, né? Porque ele não vai ter de fato uma estratégia, um direcionamento para ter resultados consistentes no médio e longo prazo. Eu falo isso porque o investidor de 6 meses, 1 ano, 2 anos, é isso que ele vem cometendo nesse momento, é isso que eu venho observando entre os investidores. É o quê? É o investidor ter aquela carteira Frankenstein. Aquela carteira que não tem nem pé nem cabeça, aquela carteira que não tem estratégia, que não tem direcionamento, que não tem nada. É o que eu venho observando. E eu venho observando isso porque os investidores mandam ali no meu Instagram, às vezes, algumas carteiras de fundos imobiliários. Pô, Matheus, analisa aqui, analisa lá, analisa cá. E eu olho essa carteira e falo, cara, poxa, uma carteira 100% de fundos de papel, uma carteira ali que tem, 8 fundos de papel, 12 fundos de papel, 15 fundos de papel, mas a carteira única e exclusivamente com fundo de papel. E por que isso vem acontecendo? Porque os investidores vão lá e falam, vou investir em fundo só que está pagando dividend yield alto, mas os mais seguros, né? Os mais tranquilos, os mais conhecidos ali. Mas, turma, esse é um erro muito grande, né? Se você tiver uma carteira 100% ali de fundo de papel,
você vai ter uma carteira ali que não vai ter ativos que eles se valorizam muito no médio e longo prazo, que trazem proteção, que trazem diversificação para sua carteira. Então, o que eu venho de fato observando é muito investidor que fica de fato atraído pelo dividend yield, tira ali o joio do trigo, né? Separa os fundos bons dos fundos ruins, vai investindo nos fundos bons e algumas coisinhas bem médias, bem fracas ali, mas só papel, só papel, só papel, só papel, que é o fundo que investe em dívidas imobiliárias, e deixa de ter fundos de tijolo, deixa de ter fundos ali de shopping, deixa de ter fundos ali de logística, deixa de ter fundos de renda urbana, deixa de ter fundos de lajes corporativas também, que são segmentos imprescindíveis para você ter resultado de forma consistente, para você de fato ter uma renda passiva consistente no médio e longo prazo. É importante lembrar que o fundo de papel ele não valoriza. Ó, vamos dar uma olhada aqui para vocês. Eu até comentei isso em um vídeo, tá? Eu comentei isso em um vídeo ali, uma das maiores armadilhas do investidor de fundo imobiliário é não entender as dinâmicas do fundo. Mas um grande erro é o quê? O investidor pega aqui, olha aqui, ó, MXRF11. MXRF11, se você olha aqui, ó, ao longo do tempo, ele não valorizou, porque fundo de papel não valoriza. Fundo de papel não valoriza, ele só te entrega a renda. Se você pegar aquela renda e consumir 100%, né, e não ter a disciplina de reinvestir, você não vai crescer sua renda passiva no médio e longo prazo. Fundo de papel te entrega inflação. Então é importante que você tenha fundos ali de tijolo, porque eles têm um potencial de valorização da cota, potencial de valorização ali do seu patrimônio, e eles corrigem ali a renda passiva através da inflação pelos contratos de locação. Então, qual é o maior erro que eu vejo hoje dos investidores? Investidores que não têm uma carteira de fundos imobiliários com estratégia, com direcionamento. Investidores que não têm, de fato, uma diversificação inteligente na sua carteira de fundos imobiliários. Tem carteiras Frankenstein, sem pé, nem cabeça, sem direcionamento, sem estratégia, sem, de fato, ali saber o que está fazendo no mercado. E aí o investidor começa, investe ali um pouquinho e tem a carteira. Mas quando ele começa a já ter uma carteira com volume relevante, seus 5, 10, 15, 20, 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão, e tá desse jeito. Aí você coloca seu patrimônio e o dinheiro suado do seu trabalho em risco, por falta de estratégia, falta de direcionamento. Então o que eu recomendo, e isso eu falo para os meus alunos ali, tá? Nesse contexto, nesse cenário do mercado de fundos imobiliários, acho interessante ter uma carteira ali de aproximadamente 40% papel e o restante em tijolo. Por que, Matheus? Cara, porque papel ele protege nesse momento. Só que o tijolo é que ele vai dar uma pernada de valorização maior. É o tijolo que tem ativos que são mais seguros no médio e longo prazo. O tijolo é que tem imóveis e realiza uma venda ali e gera um lucro exorbitante para o cotista. Então, é importante ter ali hoje uma alocação de aproximadamente 40% papel e 60% tijolo. É isso que eu venho fazendo. Ah, Matheus, posso ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos? Pode, você pode fazer o que você quiser na sua carteira, tá? E é importante entender, a carteira ela é um organismo vivo. Em cenários diferentes de mercado, a gente pode falar, ó, não é 40 não, é 50, ou não é 40 não, é 30% de papel. Isso depende de cenário, de contexto e de macroeconomia. A carteira é um organismo vivo que sempre precisa de uma gestão ativa. Aquela conversa de, nunca vou vender um fundo, nunca vou rebalancear uma carteira, essa conversa é furada, tá? Eu digo a carteira estática, não existe isso. Sempre a carteira precisa passar por atualizações, mudanças e pensando sempre em uma alocação inteligente para trazer retorno no médio e longo prazo. Então, meu conselho é, você que hoje tem uma carteira muito alocada em papel, fique atento, fique ligado. Busque pelo menos 40% e diversifique nos outros segmentos, de tijolo ali principalmente. Porque se você continuar desse jeito, você não vai ter resultado para médio e longo prazo. Você está feliz hoje que você está recebendo uma boa renda passiva agora. Você está feliz hoje, mas você não vai ver seu patrimônio se valorizar. E seu patrimônio precisa se valorizar para, pelo menos, corrigir a inflação e a renda passiva também crescer ao longo do tempo, junto com a inflação. Isso é, de fato, uma diversificação inteligente que traz resultado e traz segurança para sua carteira, tá? E não se esqueça, o fundo de papel ele oscila muito os rendimentos. Se a gente vê um cenário que a inflação está controlada, se a gente vê um cenário que a Selic ela caiu, como foi em 2020, a renda passiva sua vai cair drasticamente. Você quer isso para sua carteira de fundos imobiliários? Eu imagino que não. Você quer previsibilidade. Então, por isso que a segurança está em ter imóveis e ter títulos e ter diversificação. Então, busque por 40% papel. Aproximadamente, você pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a ideia de fato é essa, para você não ter uma carteira Frankenstein sem estratégia, sem direcionamento. E aí, gostou desse vídeo, gostou dessa dica? Então, deixa aqui seu like, que é importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E fala para mim, quanto é que você tem hoje de diversificação na sua carteira entre tijolo e papel? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. E se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ajudando a investir melhor. Eu mesmo, ultimamente, aproveitei ali para comprar muito papel descontado,
porque sempre quando eu vou pensar em fazer um aporte, eu penso em aproveitar as oportunidades e buscar o direcionamento para minha carteira. Eu acabei alocando um pouquinho mais em papel entre dezembro e janeiro, porque tinham várias oportunidades. Agora eu estou aproveitando para investir mais em tijolo, para buscar de fato o balanceamento correto, porque é isso que faz ter resultado, é isso que eu ensino para os alunos. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.